pregando o Evangelho do nosso Deus, cantando louvores ao nosso Deus. A igreja, para quem não sabe, foi instituída por Jesus. A igreja estava no coração de Jesus. Muita gente pensa que igreja não é relevante, igreja não salva ninguém. Realmente não salva ninguém. Mas a igreja estava no plano de Jesus, na mente de Jesus. E quando ele morreu na cruz por nós, ali estava no coração da cruz, estava já a igreja desenhada, estabelecida. Precisamos da igreja, e através da igreja nós glorificamos a nosso Deus. Vamos abrir Lucas capítulo 3, Evangelho de Lucas capítulo 3, palavras de João Batista, que antecedeu o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio abrir o caminho para o nosso Senhor, e ele trouxe uma mensagem do profeta Isaías. Lucas capítulo 3, versículo 4, diz: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne virá a salvação de Deus. Ele estava prevendo que Jesus viria em breve, e todo caminho seria endireitado, todos os montes e os outeiros seriam nivelados, e diz João Batista: os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E ele finaliza dizendo que toda a carne, inclusive aqueles que estão aqui nessa noite, se incluir, verá a salvação de Deus. Vamos voltar para Salmo de número 143. Essa semana recebi esse salmo, um pastor me meditou no salmo, trouxe a meditação para mim e foi bastante útil. Salmo de número 143, um belo salmo, mas versículo 8 até 10. Vamos ver aí 3 vezes Davi orando em favor de orientação pelos seus caminhos. Salmo 143, versículo 8 diz: faze-me ouvir, ó Deus, pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra o meu caminho por onde devo andar, porque a ti leva a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, nós queremos orar pelas pessoas que aqui estão. Sabemos que muitas delas estão em caminhos tortuosos. Muitas delas estão passando por montes de dificuldades. Muitos estão passando por vales de aflição. E nós sabemos que somente Jesus Cristo é que pode aplanar o caminho de nossas vidas. Que na noite de hoje o Espírito Santo possa conduzir essa mensagem, para que ninguém saia daqui sem salvação. Que o Senhor oriente essa mensagem, coloque a tua mão sobre cada pessoa que esteja aqui e fale com cada um, a Deus. Nós clamamos pela manifestação do teu poder e da tua glória em nome de Jesus. Amém. Quando nós fazemos uma analogia, uma ilustração, poderíamos imaginar a nossa vida muitas vezes semelhante a um barco no mar revoltoso, um barquinho onde as ondas encapelam e as ondas estão levando o barco à deriva. Ou talvez pensar em um viajante à noite por uma estrada íngreme, uma estrada com buracos, com valas, uma estrada com bifurcações. Qualquer que seja a situação do homem que esteja no barco, do homem que esteja viajando por terra, nós muitas vezes temos uma situação que gera medo, e o medo traz consigo ansiedade. Nós vemos que esses viajantes, quando encaram os perigos e as preocupações, eles precisam de uma orientação, precisam de um porto seguro, precisam de um guia, precisam de proteção. E assim é o que acontece com as nossas vidas também. Todos nós passamos muitas vezes, nos sentimos como se estivéssemos em mares agitados, em dificuldades no dia a dia, sem um rumo, sem orientação. E o medo toma conta da gente.
Outras vezes sentimos como viajantes à noite, sem saber o rumo por onde tomar. E o próximo passo que podemos dar talvez seja o último, e caímos numa ribanceira sem fim. A nossa vida é semelhante, essa analogia que nós encontramos com as pessoas no dia a dia. Lutas, dificuldades, problemas, e as pessoas precisando de caminhos aplanados. As pessoas precisando de orientação, as pessoas precisando de proteção. No Salmo 143, Davi está rodeado de inimigos de carne e osso. É um salmo maravilhoso, um salmo profundo. Se encontra num dos meus prediletos. E diz aqui no Salmo de número 143, versículo 8, até o versículo de número 10. Por 3 vezes Davi faz uma petição interessante. Versículo 8, ele diz o seguinte: mostra meu caminho por onde devo andar. Uma oração interessante. Davi reconhece que ele tem uma total e completa dependência de Deus. Não é ele quem escolhe, é Deus quem escolhe. Jovem, você que está no nível médio, pretende uma faculdade, sabendo ou não o que vai fazer, que a sua oração seja: Deus, me mostra o caminho por onde eu devo andar. Você que está em busca de um emprego e tem deixado currículos por ali, continue orando: Deus, mostra meu caminho por onde eu devo andar. Deus mostra, Ele indica. Mostra você na sua oração que você tem uma total e completa dependência de Deus. Mas olha no versículo 10, Davi vai mais longe e diz o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade. Nessa oração, Davi não só mostra a dependência que ele tem por Deus, mas mostra também que ele quer que Deus derrube toda e qualquer prioridade que haja no coração de Davi. Davi está orando para que não seja feita a vontade dele, mas que seja feita a vontade do Pai Celestial. Porque Davi reconhece que nós temos aqui uma obra por fazer, uma obra por completar. Davi sabe, a semelhança de Paulo, que ele tem um caminho para traçar. Esse caminho não é o caminho de Davi, mas é o caminho de Deus. E é muito maravilhoso quando nós cantamos aquele hino: se acaso vês em mim, Senhor, alguma ocupação carnal, a desviar de ti o meu fraco amor no amigo principal. Ó, vem, domina essa afeição. E ele pede para que Deus seja a sua orientação. É maravilhoso quando a gente pede para que Deus se manifeste e mostre a sua vontade. Mas vejam aqui, também no versículo 10, a terceira parte da oração de Davi: Deus, guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vejam que Davi está pedindo uma obra de Deus lá no íntimo, lá no coração. Somente o Espírito Santo de Deus é que pode dar a luz, dar a orientação e poder fazer com que Davi andasse por um terreno plano. Então Davi, muitas vezes, fugindo dos seus inimigos, em lutas e dificuldades, frente a frente com a morte, perseguido pelo rei Saul, outra vez perseguido por seu próprio filho, ele ora para que o Espírito Santo guie por terreno plano. E é bom quando nós andamos num terreno plano. Sabemos o que tem à nossa direita e à nossa esquerda. Podemos olhar para trás, olhar para frente. E nós temos uma luz, nós temos uma orientação. E é por isso que Davi pede para o Espírito, o bom Espírito de Deus, guiá-lo. E essa palavra guiar nos remete ao pastor. O pastor cuidando das suas ovelhas. O pastor com o seu cajado levando as suas ovelhas em direção a um lugar de paz e descanso, onde existem pastos verdejantes e onde existem as águas cristalinas. Por isso que o Davi usa essa palavra: guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Mas se você olha entre o versículo 8 e o versículo 10, você vê que Davi diz: livra-me, Senhor, dos meus inimigos. E todos nós temos os nossos inimigos. Davi tinha muitos, de carne e osso. Talvez alguns de nós aqui tenhamos alguns de carne e osso, né? Essa semana mesmo fizemos um monte de inimigos belgas, né? A Elaine, ela gostava de chocolate belga. Essa semana a senhora falou: nada de chocolate belga aqui, tá bom? Muita gente cria inimigos no dia a dia. E nós, na verdade, temos pessoas, às vezes, que trabalham conosco, que estudam conosco, se tornam nossos inimigos. Mas poderia dizer que os piores inimigos
Não são aqueles que atentam contra a nossa vida, porque a nossa vida está na mão de Deus. Mas os piores inimigos são aqueles que tentam minar a nossa fé, minar a nossa confiança na pessoa e no caráter bendito do Deus Santíssimo. Esses são os inimigos e muitas vezes são coisas, dinheiro, trabalho, ídolos, sentimentos, situações, tantas e tantas coisas que temos ao nosso redor que se tornam nossos inimigos. E esses inimigos muitas vezes fazem com que nós desacreditemos esse Deus que possa guiar, nesse Deus que possa orientar, e nós nos sentimos fracos e nos sentimos indefesos. Mas temos inimigos também dentro de nós. Sabe quem é o principal inimigo do Dirceu, Guilherme? É o próprio Dirceu. Então, se nós temos o nosso próprio amigo, nós mesmos, temos dentro de nós um pior inimigo que somos nós mesmos. E ambos são problemáticos. Porque se meu melhor amigo chamado Dirceu, ele sempre aponta para facilidades e aponta para indulgências, mostrando que eu não sou tão mal quanto eu penso que eu sou, mostrando que o Dirceu talvez seja melhor que os outros, talvez mostrando que o Dirceu possa ir por atalhos e caminhos mais fáceis. Por outro lado, o maior inimigo chamado Dirceu está sempre apontando as minhas falhas, sempre apontando os meus insucessos na caminhada com Deus, e sempre tentando mostrar que Deus não está tão presente na minha vida quanto eu imagino. Esse inimigo chamado Dirceu, que reside dentro de mim, ele odeia o Salmo de número 143. E esse inimigo nós temos que lutar todos os dias, porque ele acorda conosco, vai dormir conosco. Mas temos um outro inimigo terrível também, o destruidor das nossas almas, Satanás. O grande inimigo que nos calunia, nos prejudica e está ao nosso território. Temos aqui hostes inimigas lutando contra nós. Temos sobre nós demônios, anjos do mal incontáveis, que estão sempre ao nosso redor, colocando obstáculos em nosso caminho. E eles fazem com que as veredas se tornem tristes, dificultosas, com que as veredas se tornem tortuosas. E esses inimigos, quer seja a gente mesmo, coisas, situações, o mundo em que nós vivemos, ou Satanás, todos esses inimigos tornam a nossa jornada bastante difícil. E a batalha espiritual é ferrenha, não é fácil, é uma luta grande. E é por isso que Davi, ele faz a seguinte oração: ó Deus, no versículo 8, ele fala, mostra meu caminho. No versículo 10, ó Deus, ensina-me o teu caminho, ensina-me a tua vontade. E no versículo 10, ó Deus, guie-me pelo teu bom, guie-me teu bom espírito por esse caminho. Agora, Davi faz uma oração maravilhosa, e João Batista havia dito que os caminhos seriam aplanados. João Batista, falando a respeito da vinda de Jesus, fala: todo monte será derrubado, os vales serão aterrados e os caminhos se tornarão planos. Se você junta a oração de Davi, onde ele reconhece só o Espírito Santo de Deus pode trabalhar no nosso íntimo, e a mensagem de Isaías, que depois João Batista repete, nós vamos ver que Deus está olhando para os nossos caminhos. E não é da vontade de Deus que nenhum de nós continue em caminhos tortuosos. Não é do plano de Deus que nenhum de nós continue sofrendo em caminhos difíceis, em caminhos com pedras, em caminhos com varas, em caminhos íngremes. A vontade de Deus é nos trazer a paz. A vontade de Deus é nos trazer segurança. A vontade de Deus é nos guiar por um caminho plano, por um terreno plano. Agora você pergunta, Dirceu, como essa oração se manifesta na minha vida? Como essa oração influencia na minha vida? Como eu posso enxergar essa oração no meu dia a dia? Dirceu, como poderia amanhã, segunda-feira, começar o dia, mesmo tendo orado para que Deus me oriente, me guie, para que o Espírito Santo trabalhe em minha vida? Como eu posso descobrir esse caminho plano? Como eu posso enxergar esse caminho plano? Como eu posso colocar em prática essa oração tão bonita de Davi? Eu trago você até Isaías capítulo 26, e vou num dos meus capítulos prediletos da palavra de Deus, Isaías capítulo 26,
E já tive o privilégio de pregar várias vezes capítulo, e mais uma vez eu gostaria de deixar aqui a essência dessa mensagem. Não percam na memória a profecia de João Batista: os montes serão aterrados, os vales serão aplanados, e toda a carne virá a salvação do Senhor. Não percam de vista a oração de Davi, onde ele pede para que Deus o guie, para que Deus mostre, para que Deus ensine. Isaías capítulo 26, versículo de número 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que é justo, aplanas as veredas do justo. Olhe novamente Isaías falando: Tu que é justo, aplanas a vereda do justo. Versículo 8: Também através do seu juízo, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, ó Senhor, os moradores do mundo aprendem a justiça. Certa vez eu li a respeito de Jim Elliot, que no seu diário ele tinha o versículo 3 e o versículo 4 destacado. Muitos de vocês já ouviram falar de Jim Elliot, e foi um missionário americano que ele escreveu no seu diário que para ele não importava ter uma vida longa, ele queria sim ser consumido pelo Espírito de Deus e fazer a vontade de Deus. Jim Elliot foi tocado profundamente por Deus, foi chamado para trabalhar no meio dos índios aqui no Equador, e ali nós estamos nos anos de 1950 aproximadamente. E Jim Elliot vê que seus pais estão tristes, e ele escreve uma carta maravilhosa para os seus pais. Se você tiver a oportunidade, digita na internet carta de Jim Elliot a seus pais. Jim com J-I-M, Jim Elliot. Eu tinha um missionário americano que falava Jim Elliot, eu nunca consegui ouvir. Ia pesquisar Jim Elliot, Jim Elliot. Eu descobri que é Jim, espaço, Elliot. Esse americano, um homem de Deus, ele escreve o seguinte: que para ele o que importa era ser consumido pelo Espírito Santo de Deus e cumprir plenamente a vontade de Deus. Ele vai trabalhar no Equador, junto a uns índios que nunca tinham ouvido a palavra de Deus. Começa a se aproximar dessa tribo indígena de avião, porque nunca ninguém tinha tido acesso. Ele começa a jogar presentes para poder ganhar a amizade dos índios. E ali no Equador ele vai jogando presentes, e no dia 7 de janeiro de 1956, para quem não sabe, ele nasceu dia 8 de outubro, junto comigo e junto com a Elaine. E no dia 7 de janeiro de 1956, Jim Elliot vai fazer o primeiro voo junto aos índios. E olha que ele desce, por um motivo desconhecido, os índios o atacam e matam Jim Elliot mais 4 missionários. E Jim Elliot deixou um legado muito grande. Ele morreu juntamente com 4 outros companheiros. E você diz: Dirceu, valeu a pena? Sim, valeu. E depois a esposa de Jim, juntamente com outras pessoas, voltaram ao local. Conseguiram se aproximar dos índios e muitas pessoas ali foram salvas. E há uma igreja hoje no Equador onde Jim Elliot morreu, e muitas pessoas confessam Jesus Cristo como Salvador em virtude do trabalho missionário de Jim Elliot. A esposa de Jim batizou um índio que acertou Jim Elliot. E é impressionante quando você lê a história, você descobre que Deus escreve a história da sua igreja de uma maneira fantástica e inimaginável. E Jim Elliot tem esses 2 versículos no seu diário, onde ele dizia: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Rapidamente eu gostaria de trazer 3 pontos importantes desse trecho, que mostram uma vida guiada por Deus,
uma vida orientada pelo bom Espírito de Deus, uma vida dirigida por Deus. Primeiro ponto, a mente, ela é tomada pela fé. Versículos 3 e 4, vocês leiam e releiam, e vejam que ele está falando que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, cuja mente está em Deus, está embutida em Deus. Essa palavra propósito está relacionada justamente com a nossa mente, fala justamente da constituição humana, fala justamente a forma como nós enxergamos as coisas. Então essa palavra propósito firme está falando justamente de uma mente firme, uma mente guiada, guardada pela fé. E aqui nós aprendemos que não importa quem exerce a fé, mas em quem a fé é depositada. E para a palavra de Deus, diante dos olhos de Deus, somente quando a fé é depositada na pessoa bendita de Jesus, é que os nossos caminhos são tratados. Os nossos caminhos só podem ser endireitados quando a nossa fé é colocada na pessoa bendita de Jesus Cristo. E vocês vejam a consequência disso. No próprio versículo 3, ele diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Somente a fé na pessoa de Jesus, a mente guardada nessa fé, a mente centralizada com essa fé, é que pode encontrar a verdadeira paz. E é por isso que eu digo na noite de hoje para você que está aqui: creia em Jesus, deposite sua vida aos pés de Jesus, olhe para a cruz de Jesus Cristo e diga: Senhor, eu quero me agarrar em Ti, eu quero depositar meu corpo, minha alma, meu coração diante dessa cruz, porque eu quero a fé em Ti. Muitos de vocês que estão aqui na noite de hoje são cheios de fé, tem uma fé tremenda, uma fé incomparável, mas a fé é colocada em ídolos, a fé é colocada muitas vezes em um santo e uma santa, numa igreja, num pastor, num missionário, num bispo. Isso daí não serve para absolutamente nada. Muitos de vocês têm a fé alicerçada no seu trabalho, na sua capacidade, no seu eu. Eu gostaria de dizer que essa fé não serve para absolutamente nada. Deus somente salva aqueles que têm a fé no nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, uma mente tomada pela fé, essa mente tem paz. Essa pessoa tem os caminhos aplanados, e essa pessoa não se assusta com o que vem pela frente. Essa pessoa não é tomada pela ansiedade, nem pelo medo, mas pela paz de Jesus Cristo. Segundo ponto, os pés estão nos caminhos do Senhor. Veja o versículo 5, ele está falando que Deus é uma rocha eterna, e Ele abate os que habitam no alto, os orgulhosos, os que não creem nele. O mundo que cria um sistema onde Deus não tem participação, Deus derruba, Deus abate. Isaías chamou isso de cidade elevada no versículo 5. Ele abate, humilha até a terra e até o pó. Olha que interessante. Deus destrói tudo aquilo que é contra Deus. Talvez hoje você não tenha visto isso ainda hoje. Na escola você aprende a teoria da evolução, que é uma teoria contra Deus. Na escola você aprende que Deus não existe. Seus filhos são doutrinados que o universo veio a partir de uma explosão. Eles tiraram, ou tentam tirar Deus da história. Mas a Bíblia diz que Deus abate isso tudo. E olha o que ele diz: o pé pisará o pé dos aflitos e os passos dos pobres. Quem são os aflitos e os pobres? Aqueles que se humilham diante de Deus, aqueles que se derramam diante da cruz e reconhecem que são pecadores, aqueles que se achegam para Jesus e dizem: Senhor, a minha vida tem sido extremamente complicada, a minha vida é tomada de pecados, às vezes um monte de orgulho, existe orgulho no meu coração, Jesus, e outras vezes estou lá no vale de sofrimento, na angústia, na miséria. Alguns, quando estão nesse vale, se apegam a drogas, se apegam ao álcool, se apegam a vícios da pornografia, a vícios da internet, se apegam a determinados vícios para tentar preencher o vazio. Mas por isso, quando chegamos à presença de Jesus, nos humilhamos diante de Jesus, nos empobrecemos diante daquele que morreu por nós. Nesse momento, a Bíblia está falando: os pés desse pisarão a cidade elevada,
O mundo constituído pelo afastamento de Deus, o mundo dos ricos, dos poderosos, dos orgulhosos, o mundo das festas, o mundo das orgias, o mundo das baladas, o mundo da televisão, o mundo da internet, o mundo podre que constrói uma sociedade longe de Deus. Deus joga tudo isso no chão e o pé dos pobres, os pés dos humildes pisarás. Eu queria dizer para você que se você crê em Jesus, sua mente é tomada por Jesus Cristo, o seu pé vai trilhar por um caminho plano, por um caminho onde Deus vai na frente destruindo o mundo, Deus vai na frente destruindo o seu inimigo, Deus vai derrubando e fazendo tudo em pó, e você não precisa fazer absolutamente nada. Seu pé simplesmente pisa o pó, seu pé simplesmente pisa aquilo que era poderoso, pisa aquilo que era sem Deus. Por isso que é maravilhoso quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, os nossos pés trilham no caminho do Senhor. Eu queria dizer para você que vive uma vida de angústia, de miséria, de amargura, sofrendo por um filho que está longe de Deus, sofrendo por uma esposa que não se converte, por um marido que está no alto. Seu sofrimento é muito grande, mas Deus conhece cada lágrima que você derrama. Deus assimila cada uma das suas orações e guarda as orações em taças especiais. Deus nunca repele uma oração, Deus nunca rejeita uma lágrima com humildade. Eu queria dizer para você na noite de hoje, que você que tem orado, você que tem sofrido, confie que você está trilhando por um caminho que o nosso Salvador já passou. Jesus Cristo veio a essa terra, foi desprezado, foi humilhado, ele foi totalmente rejeitado pelos homens. Um homem de dores e que sabe que é padecer. Ele já passou por esse caminho, e por isso ele sabe que é sofrimento na carne, ele sabe que é o sofrimento no espírito e que é o sofrimento na alma. Por isso, cada vez que você estiver trilhando por esse árduo caminho, confie que ele já passou por isso. E finalmente, terceiro e último ponto: a alma deseja a Deus. A alma deseja única e exclusivamente a Deus. Versículo número 8 diz: também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Meus amados, você que teve um encontro com Jesus Cristo, você que deposita a sua fé em Jesus Cristo, você que se arrepende dos seus pecados diante da cruz do Senhor, reconhecendo que somente Ele pode salvar, a sua mente inundada pela fé, os seus passos nos caminhos da fé, os caminhos são aplanados. E sabe o que a Bíblia ensina? Que na verdade você tem um desejo pelo nome de Deus, um desejo pela memória de Deus. É isso que vai te satisfazer. É maravilhoso quando a gente volta para o versículo 8 e versículo 9, e você já descobre que essa pessoa tem paz, andando nos caminhos de Deus. Agora tem um único desejo: agradar e servir a Deus. Volta no versículo de número 8, ele diz: no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Se você ler o versículo 9, você vai ler algo interessante: com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Eu pergunto: a sua alma tem suspirado por Deus? Tem buscado ansiosamente a Deus? Você sente alegria na presença de Deus? E aqui eu quero trazer uma coisa muito interessante. Um homem sem Deus está em caminhos tortuosos. Um homem sem Deus que está em caminhos que ele não sabe para onde vai, em caminhos íngremes, em caminhos difíceis, ele busca prazer no pecado. E o pecado, mas o homem que encontrou com Deus, o homem que chegou até a cruz de Jesus e ali entregou a sua vida, a mente cheia da paz de Deus, andando em caminhos planos por onde nosso Senhor já passou. Sabe qual a alegria dele, o desejo dele? Deus e somente Deus. Ele não vai ter prazer no pecado, nem desejo pelo pecado, porque ele encontrou aquilo que é eterno, aquilo que dá verdadeira alegria. Ele não vai mais buscar prazeres em coisas transitórias, prazeres em coisas de segundo, porque Jesus Cristo tomou conta da sua vida. Então ele pode dizer: Deus, o meu desejo é pela tua memória, ou seja, lembrar os grandes feitos de Deus. Deus, o meu desejo é pelo teu nome, ou seja, meditar na doutrina de Deus, na palavra de Deus. Ele vai sentir prazer
não em abrir o Facebook, não abrir o WhatsApp a todo momento, mas abrir a palavra de Deus. Ele vai sentir um prazer imenso, uma alegria imensa em abrir a palavra de Deus, estar em contato com Deus. Ele vai de noite suspirar por Deus, não suspirar pelo pecado. Ele vai de noite não ficar aflito, ansioso pelo dia de amanhã, porque o caminho dele foi endireitado. O caminho dele agora é o caminho de Deus, é o caminho plano. E é por isso que eu finalizo essa mensagem, relacionando o que João Batista disse na sua profecia: Jesus está vindo, somente Ele pode aplanar os caminhos. Trazendo à memória a oração de Davi, onde ele pede para que Davi o guie onde ele pede para que Deus o guie por um bom caminho, para que Deus prevaleça na sua vontade, que o bom Espírito possa agir no íntimo dele. E trazendo aqui a meditação em Isaías, onde nós vemos que a prática, o dia a dia, a segunda-feira da pessoa que está com o caminho aplanado, tem a mente tomada pela fé, os pés nos caminhos do Senhor, e tem o desejo, a alma suspirando por Deus. Quando você lê o Salmo de número 23, para nós finalizarmos, Salmo de número 23, Davi fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me às águas tranquilas. Só que onde existe pastos verdes e águas tranquilas, porque a nossa vida tem muito disso, também existe o vale da sombra da morte. Na nossa vida, mesmo com Deus, muitas vezes nós vamos passar em caminhos difíceis, dias difíceis, mas os caminhos são planos. E a gente sabe da presença do nosso Deus ao nosso lado. Isso traz paz ao nosso coração. Isso é suficiente. Eu gostaria de dizer que ele fala que, mesmo quando está no vale da sombra da morte, e certa vez o Escuro escreveu algo maravilhoso: se a sombra é porque há luz. Jesus está ali. Só existe sombra onde há luz. E para o crente que está no caminho aplanado, mesmo em momentos difíceis, ele tem no vale da sombra da morte, é porque Jesus está ao seu lado. E ele diz ali que há inimigos também no Salmo 23. E ele pede para que Deus o ajude no meio dos inimigos, ungindo a sua cabeça com óleo e fazendo com que o seu cálice transborde. Eu gostaria de dizer que Deus tem conosco um banquete de celebração, não depois de sairmos do vale da sombra da morte, mas enquanto ainda estamos no vale da sombra da morte, na presença dos nossos inimigos. Ele quer que nos alegremos com a presença dele, independente da situação que nós vivemos. Eu gostaria de dizer que os nossos caminhos sem Deus são caminhos tortos, são caminhos não aplanados. E quando nós cremos em Jesus, Ele nos coloca no caminho plano. Mas mesmo nesse caminho plano, muitas vezes enfrentaremos situações difíceis, mas a presença de Deus nos satisfaz. O que Deus quer na noite de hoje? Que você tire do centro da sua vida seus amigos, seus inimigos, seus prazeres. Coloque no centro da sua vida Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que Ele seja teu guia, teu alimento, teu sustento, teu orientador, o teu pastor, a tua luz. Que Jesus Cristo seja o dono da sua vida e você ande por caminhos planos, por caminhos abençoados que te conduzem aos céus. Que você nessa noite olhe para a cruz de Cristo e pede só para Jesus ser o centro da sua vida. Pede para Jesus perdoar todos os seus pecados, para Ele te guiar e te orientar por esse caminho plano no qual Ele te coloca agora. E sinta todo o prazer da sua vida na pessoa bendita de Jesus. Que assim seja e que você tenha uma semana com os caminhos aplanados pela boa mão do nosso Salvador Jesus Cristo. Que assim seja.